Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui falar sobre um assunto que eu já tinha até colocado em alguns grupos aqui, falando sobre um dos roteirizadores, tá? Diz que ia vir explicar para vocês as funções intermediárias e avançadas do circuito, né? Acabou que não deu tempo, trabalhando muito, correndo. Hoje eu tô de folga, tô de boa. É, e E sobre esse roteirizador de circuito, eu estava fazendo uns testes, vi algumas informações, fui lá, fiz alguns testes no Zeu, tá? E estava fazendo uma comparação entre os dois. E decidi, tá, migrar do circuito para o Zeu. Por quê? Eu vou explicar assim a principal vantagem que o circuito tem, tá, sobre os outros e depois eu vou explicar as vantagens que o Zeu tem. E aí vocês pesem também na balança. Tem a questão do costume, quem já está mexendo com o circuito, o costume é diferenciado. A gente sabe que acaba sendo mais fácil, mas nada que uns 3 dias mais ou menos que você utilize o outro aplicativo, você vai ter as suas vantagens. Tá? Algumas coisas que eu vou falar não quer dizer que o circuito também possa não ter como fazer. Só é mais fácil no Zeu, tá? O circuito. Uma das vantagens que eu vi para mim, tá? Para quem está aqui em Goiás, principalmente, por que eu falo em Goiás? Porque Goiás e Brasília são os únicos lugares onde que você não utiliza números para localizar um endereço, a não ser nas regiões centrais. E isso ainda com vários erros ainda de localização. Aqui você utiliza muito a questão da quadra e do lote. O que não em Brasília tem uma ordem, então você tem a quadra um, 2, 3, 4 em sequência. Aqui não, aqui é a 1, 50, 115, 580, como se tivesse 580 quadras naquele bairro. Eu acho que ele pegou do setor inteiro e depois ficou dividindo por bairros, algo do tipo. Aqui é muito bagunçado em Goiás, tá? É extremamente mal feito. Deveria se acabar com essa questão de quadra e lote aqui, porque às vezes você tem numa avenida de 2 quilômetros, você tem a quadra 39, 40 lá no final e a 42 é na outra ponta. Então aí você vai tentar seguir uma sequência e você não consegue seguir. Você tem que conhecer, né? Então, assim, em Anápolis, por exemplo, o circuito ele tem como você marcar a quadra e marcando manualmente com o dedo, né? E vai localizando as quadras e vai deixando marcado. Demora muito mais do que se fosse número, porque número você falou o nome da rua com o número ele dá no lote exato, né? Aqui não, aqui vai te dar a quadra e você ainda vai ter que procurar o lote. Isso à noite ajudava quando você estava com muita querendo economizar combustível, isso ajuda, mas não é em todo local. Goiânia, a capital aqui de Goiás, Aparecida, que é do lado, é conurbado, e outras cidades aqui conurbadas aqui da grande Goiânia, quase não funciona isso também de marcar as quadras. Ou seja, como eu não estou fazendo mais Anápolis, eu não tenho essa vantagem do circuito mais. Tá? Ele é uma questão um pouco mais limpa, né? O design dele, o gráfico, tudo é um pouco mais limpo, mas por esse motivo talvez seja até um problema. Tá? É fácil de visualização, mas quando você precisa de algumas informações, você não tem muitos campos para te ajudar. Tá? Quanto ao Zio, vamos lá. O Zio, as vantagens dele. Primeiro, ele se eu não estou enganado, para quem está entrando agora, ele é R$ 20 mais barato do que o Circuit. Eu paguei apenas uns 3 meses de circuito. Os 2 primeiros meses, quando eu entrei, depois comecei a indicar e mandava pro pessoal e tudo mais, estava gostando bastante. E o pessoal entrando, então eu acabei não pagando os meses. Não sei se era cumulativo, se 10 pessoas entrassem, ficava 10 meses. Eu imagino que era mais ou menos isso. E se alguém souber, tá bom? Pode deixar aí na mensagem aí, deixar escrito aqui embaixo. Ah, então, nessa questão de valores, e ele voltou a me cobrar agora esse mês, que eu não estava mais enviando, e então acabou voltando a me cobrar. Outra vantagem do Zil.
Lá no circuit, para você, por exemplo, você tem cada transportadora, vamos falar de várias transportadoras, porque Mercado Livre ele é diferenciado das outras transportadoras. Querendo ou não, ele é diferenciado. Ele já vem com o número de pacote, o número do pacote, ele já vem no romaneio, o número que está no pacote. E isso facilita demais da conta. Igual eu falo, cara, igual e nesse ponto o Mercado Livre ele é show. Outras transportadoras eu não conheço aqui, pelo menos em Goiânia, nenhuma que faça esse tipo de trabalho. Então você acaba demorando aí, quando você quer roteirizar e organizar os pacotes, você leva aí aproximadamente de 2 horas, 2 horas e meia para organizar. Coisa que você resolveria em questão de minutos no Mercado Livre. Só colocar do 1 ao 10, do 20 ao 30 e faz ali a volta. Você quer fazer em U ou você quer fazer de frente para o fundo, você escolhe. Então, assim, nesse ponto você tem a vantagem de organizar rápido no carro no Mercado Livre. Mas vamos lá para as outras transportadoras. Não é bem assim. Infelizmente, você vai ter que marcar os pacotes. Você tem uma dificuldade para isso, tá? No Mercado Livre, o Zeu ele faz a leitura do romaneio do Mercado Livre, o que agiliza muito a você adicionar os endereços, tá? Você não precisa ficar digitando um por um. Você vai lá, bate a foto do romaneio, ele vai fazer uma leitura, tá? Com o OCR e vai jogar para o sistema. O que ele não achar, você vai pegar e vai ajustar, tá? Então isso pode ajudar aí, dependendo da quantidade de pacote, em meia hora talvez. Já é uma diferença boa para você. Então, assim, quantidade de pacote. No circuit eu colocava, por exemplo, o número um, por exemplo, vezes 2. Significava que ele tinha 2 pacotes na parada um, certo? Aqui no Zeu você tem a opção de colocar a quantidade de pacote já, e ele vai te mostrar como uma malinha, como se fosse uma mala. Então você já coloca essa quantidade de pacote. Fica mais fácil, mais simples, porque só vai dar um problema quando você tiver, por exemplo, num prédio com 5 entregas, aí você vai colocar lá, você que vai escolher, o que você quer colocar, a quantidade de pacotes total, ou que eu acho mais ideal, ou então a quantidade de pacote de um, aí você coloca só um e não mexe, e coloca o vezes 2 para fulano, vezes 3 para ciclano e tudo mais. Eu prefiro colocar lá, se tem 10 entregas, 10 pacotes ali, e aí na frente do nome eu coloco separado, mas eu já sei que são 10, tá bom? Outra vantagem que ele tem também é o envio de mensagem, tá? Você faz o cadastro do cliente ali, né? Por exemplo, no meu caso, Mercado Livre também. Mercado Livre você tem no pacote telefone e às vezes você não tem no sistema. Então você faz esse adicional ali no Zeu. No meu caso, como eu pego várias empresas, e muitas delas, elas, por exemplo, têm a quarta linha e o sistema que eu trabalho, ele não faz a leitura da quarta linha. No endereço, vou tentar explicar rapidinho aqui, tem lá o nome da pessoa, o endereço, tem a terceira linha e tem a quarta linha ali com um complemento. Tá? E essa quarta linha, o que eu trabalho não identifica. Então, ou seja, muitas das vezes na quarta linha está lá, quadra, lote e telefone. Tá? Então eu tenho que colocar lá no complemento, tá? No notas, quadrilote. Isso facilita para depois, porque lá no meu sistema não vai ter. Então, e eu não tenho romaneio também, tá? Então eu quero adicionar a quarta linha ali, o telefone da pessoa, adiciono o e-mail e ele me dá a opção de enviar a mensagem para o cliente, por exemplo. Voltando à transportadora que eu tô, que eu acho que a maioria das transportadoras, tirando o Mercado Livre, que eu conheço, e Mandaí também parece que também envia mensagem. Quando você carrega, ele não envia uma mensagem para o cliente dizendo: sua entrega vai ser feita hoje. Né? Saiu da transportadora e vai ser feita hoje. Isso faz com que o cliente fique atento e não saia de casa. Às vezes, ou ele peça para alguém ficar em casa, ou ele pede para alguém ficar atento, e isso agiliza muito na entrega. Uma entrega que às vezes
que deveria durar 4 minutos, ela vai durar 20, 30 minutos, porque você tem que ficar ligando, tentando entrar em contato com o cliente, e isso prejudica muito o seu rendimento, é o seu tempo que está indo embora, e se você tiver um insucesso, no meu caso eu não recebo pelo pacote. No Mercado Livre, eles vão te forçar o máximo possível para você voltar, ou seja, você vai ter que voltar 15, 10, 15 quilômetros depois para fazer a entrega. Ou tomar um gancho. Então ele consegue enviar isso. Você pode criar uma mensagem pronta, né? Que eu criei e você envia para o cliente, para alguns clientes, principalmente quando está ficando à noite, tá? Quando está ficando para a noite, porque no meu caso, a maior parte eu faço viagens. Então, às vezes eu estou em uma cidade, faço lá, começo 8 horas da manhã naquela cidade e alguma cidade pode ser que ela fique para a noite. Então eu já começo a mandar mensagem para a pessoa para ela não saia de casa, não viaje na sexta-feira, deixe alguém e lá na mensagem eu coloco, caso não haja ninguém em casa, por favor informe um endereço alternativo ou um vizinho que possa receber um endereço alternativo próximo, tá? Porque não adianta mandar, eu faço uma cidade inteira, então mandar na outra ponta da cidade. E às vezes eu não vou naquele momento lá naquele local. Então, esse de envio de mensagem, ele te dá a opção lá, enviar pelo WhatsApp, enviar por mensagens mesmo, ligação, e-mail. Então, isso para mim eu achei bem legal, tá? Agiliza o meu tempo, facilita para você que está dirigindo ali para fazer as coisas, porque é muita coisa que a gente acaba tendo que fazer, não é só chegar e entregar. Quem acha que vida de entregador é fácil, não é, porque a gente tem muitos detalhes para poder conseguir fazer, às vezes, uma entrega. Tem entrega que é fácil, você chega lá e faz sua entrega. Tem entrega que você já tem que entrar em contato, tem que procurar quadrilote, porque ele não colocou quadrilote. Tem entrega que você tem que entrar em contato com o suporte, porque esqueceram que o telefone é importante, né? E não colocaram o telefone também. Então tem o envio de mensagem, a ligação, o e-mail, a questão do valor, tá? E a questão de facilidade de você adicionar. Eu acho o circuito um pouco mais fácil, também estou mais acostumado com ele. Outra coisa que eu não notei aqui é o circuito me passa raiva tem hora, porque às vezes eu sei aonde é o cliente, né? Então, no circuito não salva endereço clientes. Salva o seu, talvez, e olha lá. Eu acho que, se não me engano, nem isso ele salva. Porque toda vez eu tenho que colocar. Eu coloco daqui de casa, então acaba que eu coloco ida e volta. Coloco o horário também de saída, né? O seu também tem como colocar o horário de saída. Por quê? Porque às vezes eu arrumo a carga à noite, 11 horas da noite, mas eu vou sair 5 horas da manhã. Então eu já coloco lá para ter uma noção de qual o tempo que eu vou ter, se eu vou fazer alguma noite, se vai ter algum comercial. Tanto o Zeu quanto o Circuit tem a opção de você marcar, não é como comercial, porque não tem essa opção e também acho meio desnecessário, porque depende se é sábado, se é meio de semana. Mas você tem como colocar o horário final. Tá? Então, por exemplo, eu coloco lá no horário comercial, entregar nessa parada, entregar até às 17h30, ou 17 horas, ou meio-dia no sábado. Tá? E algumas entregas eu sei que a pessoa não vai estar lá em certo horário, eu coloco a partir das 9 horas. Né? Então tem essa opção também, tanto no Zeu quanto no Circuit. Então, se não me engano, é só isso, tá? Questão de facilidade, igual eu falei, 3 dias, 4 dias você já vai ter uma facilidade maior, tá? Cada um tem alguma vantagenzinha, às vezes visual, às vezes informativa, e isso eu acho que é uma questão de costume e você tem que ver no contexto geral. Então, pesando tudo isso, eu preferi migrar do circuito para o Zil. Ah, o circuito ele não marca, igual eu falei, eu estava no assunto, ele não marca, por exemplo, eu sei que é naquela quadra, tá? Naquela quadra que a pessoa mora. Porque quando você coloca um endereço aqui em Goiás, ele pega a rua, ele joga no meio, tá? E detalhe, ele joga numa esquina. Às vezes ele joga até na outra rua, virando a outra rua. Então ele joga no meio. Só que o cara mora aqui. E ele jogou aqui. Então eu já quero puxar o
o alfinete para cima. No circuito você tem que meter o dedo e firmar. Só que às vezes ele não reconhece aquela quadra, ele manda 2, 3 quadras para depois e você não consegue marcar aquele local. Você não consegue, aí você tem que escrever. Parada 1, próximo. Eu coloco lá prox. Porque é próximo daquele local. E às vezes ele vai marcar um local que é do outro lado da avenida e você tem que ficar tentando 5, 6 vezes depois se voltar apagando. No Zeu não, você tem como arrastar e ele marca exatamente. Se você quiser marcar no meio da fazenda, ele marca. O circuito não marca, tá? O circuito não vai marcar naquele local porque ele entende que aquele local não existe. Ou ele não tem o nome da rua, ou ele... por algum motivo ele não marca. E isso para mim é um problema. Um problema que eu acho muito ruim porque muitas vezes eu sei que o cara mora naquele local ali ou a marcação tá errada, vou lá corrigir e não consigo, tá? Ele dá quase todas as vezes acontece algum tipo de problema nesse caso aí. Uma rota inteira tem 3, 4 clientes que eu tenho que fazer isso, tá bom? Então, pensando nisso, desculpa pelo tempo, geralmente eu gasto 5 minutos, tá? Mas eu tentei explicar tudo de um vídeo só. E qualquer coisa agiliza um pouquinho aí, põe no 1,25, 1,5, para você tentar entender. Se vocês quiserem, coloque na mensagem, eu vou tentar na próxima folga minha mostrar como eu faço um roteiro no Zeu, né? Se quiserem do Circuit também é só pedir do Circuit com as opções avançadas. Tem muitas opções lá para vocês usarem, muitas coisas bacanas. Quem não usa o roteirizador, ele acaba penando muito. Aprendi quando no primeiro dia que eu entrei no Mercado Livre me ensinaram o seguinte: quando der 4 horas, começa a fazer os comerciais. Cara, vou falar uma coisa para você. O arrependimento. Hoje eu não ensino isso para ninguém, tá? Porque você tá com muitos comerciais fora de rota. Use o Circuit, use o Zeu e coloca lá o tempo. Esse tempo eu fui descobrir 1 mês, 2 meses depois, porque eu fui testando, tava em inglês e aí eu acabei falando assim, o que é isso aqui? E fui testar para ver o que era. E aí eu descobri que tinha uma opção para eu conseguir fazer todo o comercial dentro do horário dele, sem ficar me deslocando de ponta a ponta. Quando dá 4 horas, às vezes tem um lá numa ponta, tem outro na outra ponta, outro na ponta, porque você só fez às vezes 2 quartos ou só metade. Aí você tem que fazer toda a outra metade de uma vez só. E às vezes passando do lado de outros clientes. Porque se você não fizer, você não vai conseguir fazer os comerciais. E 1 hora e meia para comercial, vamos colocar um tempo hábil aqui, em Goiás, 15 parados. Se você estiver com 30, então em alguns locais você consegue fazer 30. Eu já cheguei a fazer 34 paradas. Mas era. Você desce do carro e faz 10, né? Para na outra esquina, desce do carro e faz mais 10. Então, mas não é toda a rota que é assim. Valeu, obrigado, tá? Não esqueça de curtir, deixar seu like e informa aí de onde você tá vendo o vídeo e o que você gostaria que eu falasse sobre entregas. Obrigado.